Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Olhada Saúdecast, em collab com Veja Saúde. Eu sou Carlos Eduardo Cury, sou médico e curador do portal Olhada Saúde. E eu sou Diogo Sponchiato, jornalista da Veja Saúde, e nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Cherniakowski, ginecologista, professor da Faculdade de Medicina do ABC e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose. E hoje o Dr. Marcos veio aqui para falar sobre afinal de contas, o que é esse palavrão endometriose, o que ele representa na vida das mulheres e o que pode ser feito para tratar e, enfim, podar as consequências para a qualidade de vida delas. Muito obrigado por estar aqui nesse papo. É um prazer receber o senhor, Dr. Marcos. Diogo, para mim, prazer, Cury, estar aqui com vocês. Prazer, Marcos. Um bate-papo super informal. Para falar de uma doença que eu acho que cada vez mais a gente vem falando e é importante nós falarmos, principalmente porque agora em março também nós vamos ter o Março Amarelo, que é o mês da endometriose, de conscientização mundial da endometriose. Então é um prazer estar aqui com vocês. Sempre falo que estar aqui com a Veja Saúde é sinal de credibilidade e eu me sinto muito feliz e à vontade por estar aqui. Muito obrigado pela parceria, Dr. Marcos. Bom, eu tenho a sensação, né, como alguém que cobre a área de saúde, que endometriose era um palavrão que, assim, há algum tempo, pelo menos assim na exposição para o público em geral, não era tão falado e dos últimos tempos é um assunto que tem bombado, né? Vamos então, né, começando do começo, né, Dr. Marcos, do que a gente está falando quando fala de endometriose, por que é um assunto que ele decolou mais assim na internet, na imprensa, nas redes sociais? Diogo, primeiro falar que nós estamos diante de uma doença que acomete 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. Então, para que você tenha uma ideia, nós estamos falando de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. No Brasil não tem um dado oficial, mas nós trabalhamos num número de 8 milhões de mulheres brasileiras. Então, isso já tem que se chamar atenção, inclusive para ser determinado como um problema de saúde pública, coisa que ainda não é. E o que vem a ser a endometriose? Endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, que é aquela camada interna do útero, que sai durante toda a menstruação. Então, essa camada interna, ela sai pela vagina, mas ela vai através das tubas uterinas e cai dentro da pelve, dentro do abdômen. Então, respondendo, o que é endometriose? A saída do tecido endometrial para fora do útero, se implantando na região pélvica, na região abdominal. E é muito claro que se o tecido endometrial é feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele vai causar algumas repercussões que nós vamos falar sobre isso, principalmente inflamatórias. Tá? Então, endometriose nada mais é do que isso. E também, muito pouca pessoa sabe sobre isso. É um problema, que nem eu estava falando, um problema de saúde pública. Muitas vezes aquela funcionária, o empregador, não consegue entender por que aquela funcionária falta ao trabalho, acha que é corpo mole. Então precisamos ter uma conscientização muito grande, não só da sociedade, como até dos próprios colegas em relação a isso. Perfeito. Doutor Marcos, então quer dizer, né, que o tecido ele sai e como se fossem sementes caem em alguns lugares do corpo e de repente começa a brotar tecido ali no lugar errado, vamos dizer assim? Vamos explicar de uma maneira um pouco mais didática, né? É normal toda mulher menstruar e as tubas serem abertas e esse material cair dentro da barriga, dentro da pelve, principalmente na região pélvica, porque até pela gravidade, a mulher fica em pé, então esse tecido vai lá para baixo e vai muitas vezes se implantar, né, embaixo do útero, no ovário, embaixo do ovário. Nós vamos falar sobre repercussões sobre isso. Mas o que é importante dentro desse raciocínio? Que todas as mulheres acontece isso, mas 90% das mulheres no mundo inteiro, esse tecido é absorvido quase que imediatamente. 10% dessas mulheres, esse tecido vai se implantar. E ele vai se implantar, como eu falei,
Embaixo do útero, em cima do útero, na tuba, no ovário, no intestino, muitas vezes, na bexiga, no apêndice, às vezes até o diafragma. Ele se implanta e não é que ele parece o tecido de dentro do útero, ele é o tecido dentro do útero. Portanto, se essa mulher, quando ela menstrua normalmente aqui, aonde ela tem esses implantes, ela está menstruando também, porque é um tecido ativo. Ele tem tecido, ele tem glândula, ele sofre as mesmas ações que o tecido de dentro do útero vai sofrer. Então, é muito ligado à menstruação. Os sintomas vão ser, assim como o mioma, vão ser muito ligados à parte menstrual. E aí, você imagina mês a mês acontecendo isso. Ela menstruando e tendo tecidos fora dela também menstruando. Isso vai causando uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória comprometendo de forma bem grave todos os órgãos na região pélvica. Nossa, eu estou pensando aqui, todo esse acontecimento que você explicou, toda essa aula, uma dúvida, o número de casos, a incidência de endometriose vem aumentando ao longo dos anos. Esse aumento, você acha que é devido ao quê? O diagnóstico melhorou muito? Ou antes não se tinha tanta endometriose assim, agora tem? É só uma mudança da forma como analisamos? Estamos lembrando mais da endometriose? O que antes era frescura, entre aspas, hoje não é? A que você culpa? Qual é a causa desse aumento do número de casos de endometriose? Brilhante, mas eu acho que é a soma de tudo isso. Primeiro, talvez o patologista não sabia lá anos atrás, há muitos anos atrás, que aquilo que ele estava vendo se chamava de endometriose. Talvez o médico não sabia que aquela mulher que se queixava de dor por muito tempo era endometriose. Então, é um conjunto de fatores, mas eu acho que a gente ainda está devendo, porque o grande problema da endometriose é justamente o diagnóstico tardio dela. Por incrível que pareça. Por isso que é importante cada vez mais nós falarmos sobre endometriose, para conhecimento de todos. Mas média mundial, não estou falando só do Brasil. O Brasil, inclusive, é um grande pesquisador de endometriose. Nós somos considerados realmente ginecologistas especializados e que entendem e que trabalham muito com endometriose. É um país que publica muito também sobre endometriose. Mas coloca situações que nós temos em relação à média de uma paciente chegar até o seu médico, ela vai passar por 4, 5 colegas, até chegar no médico que vai olhar, ouvir, dar atenção a ela, não atendê-la em 5, 10 minutos, escutá-la, que é o que ela mais quer. Porque muitas vezes ela chega no consultório e ela coloca, né, ela chega aqui e coloca os exames e fala, não quero ver seu exame. Eu quero, me fala, o que está acontecendo? Conta a tua história. Aí ela já muda, porque ela está acostumada a ouvir que isso é normal, que essa dor, ninguém suspeitou de endometriose, por incrível que pareça ainda hoje. Por isso que assim, nunca é demais nós estarmos falando sobre isso, né? Mas diagnóstico tardio, ele é uma dificuldade da endometriose, por falta de exames que a gente tenha, de fato, né? Nós não temos nenhum marcador tumoral que fale de endometriose. Por muitos anos foi um marcador chamado CA125, mas que hoje a gente sabe que ele é pouco sensível, pouco específico, então não tem nenhum exame de sangue, embora, você vai me falar sobre a atualidade, saiu uma reportagem de um estudo australiano de um possível marcador para endometriose, que pega 10 proteínas diferentes e que parece ser um bom exame de sangue para endometriose, mas isso é muito, muito, muito recente. É pesquisa ainda? Pesquisa ainda, não está no mercado, mas assim, saiu, e qualquer notícia hoje, é tão difícil o diagnóstico, que qualquer notícia hoje sobre tratamento, sobre exames, toma uma repercussão muito grande, a gente torce para que isso dê resultado. Então, cure, continua sendo ainda uma dificuldade, média mundial 7 anos, e isso a gente vê em cima de histórias quando tem alguma atriz
que fala, ou alguém conhecido que fala de endometriose, e você vai ver exatamente sobre a história. 7, 8 anos também de sofrimento, então a gente vê que a gente está na luta ainda para diminuir esse diagnóstico de endometriose, né? Doutor Marcos, o senhor falou de dor, tem assim os principais sinais da endometriose, e aproveitando nisso, até para fazer esse diagnóstico mais cedo, que além da anamnese, da conversa, né, com o paciente, como o senhor falou, que tipo de exame costuma ser convocado para ajudar a identificar o problema? Excelente. Eu costumo falar assim, vamos fazer o esqueleto do que seria o ideal para uma mulher com endometriose. Primeiro, anamnese, história, escutá-la, como eu falei. Segundo, exame físico. Parece uma coisa absurda eu falar exame físico, mas não é incomum a mulher chegar no nosso ambulatório lá na faculdade ou no meu consultório privado e eu falar, vamos examinar, ela fazer cara de espanto. Como assim examinar? Ninguém examinou ela. Ela vem com queixa de dor e ninguém fez um exame de toque. Existem trabalhos hoje mostrando que uma boa história, mais um exame físico, 70% do diagnóstico da endometriose já vai ser feito. Então, ótimo. Anamnese, exame físico. Depois, exames radiológicos. Basicamente 2 hoje. Ou uma ressonância magnética com preparo intestinal, ou um ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Feito por pessoas especializadas nisso também. Não adianta qualquer lugar, né? Nós estamos falando de... Assim, a pessoa precisa conhecer, precisa saber. E hoje nós temos no mercado pessoas ou serviços, mesmo públicos, que são mais estudiosos nessa doença e que podem nos garantir. E hoje, com ultrassom ou com ressonância, raros casos precisa dos dois, né? Raros casos, mas ou um ou outro, aquilo que for mais fácil, às vezes pelo convênio, aquilo que você tem mais experiência, com o profissional que você tem mais experiência. Diante disso, nós estamos 99% de diagnóstico, porque esses exames não servem para me falar se é endometriose ou não, e sim, se é um caso só da minha especialidade, ou eu preciso ter outras especialidades juntas. Porque muitas vezes esses exames vêm realmente nos mostrando o local, qual é o tamanho, quanto que está da borda anal, quanto que está do ureter, as lesões, todas essas lesões, ele me mapeia essas lesões. Então, poxa, tem casos que eu preciso de um cirurgião junto comigo, que também conheça isso, tem casos que eu preciso de um urologista, tem casos que eu preciso de um radiologista, ou seja, a gente vai somar, eu digo assim, endometriose hoje é uma doença multidisciplinar e ela mexe tanto do aspecto psicológico, emocional, neurológico, e a gente precisa ver a mulher como um todo, não só como uma doença. Há quem fale que a endometriose hoje é uma doença sistêmica, não mais uma doença só pélvica, né? Até, doutor Marcos, saiu recentemente, eu me lembro de uma notícia falando assim de focos de endometriose no pulmão, assim, à distância. Isso é possível? Sim, é como eu falei, diafragma, e isso pode comprometer também o pulmão. É possível, eu digo assim, mais raro, mas nem é dos mais raros assim. Então a gente, hoje, dentro desses exames de ressonância e de ultrassom com preparo e tudo, eles podem suspeitar e ver lesões de endometriose nessas... ou seja, se não tem repercussão, nós vamos falar... Você perguntou sobre sintomas. Os sintomas principais vão estar relacionados à endometriose. O principal deles, muita cólica menstrual. Então, ou é aquela mulher que não tinha cólica e passa a ter uma cólica muitas vezes incapacitante, ou é aquela mulher que tinha cólica, mas ela fala, doutor, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, vem de forma muito intensa, me prejudica o meu dia a dia, prejudica a atividade física, relação sexual. Então vamos lá, a gente chama de dismenorreia, dor ao menstruar de forma muito intensa. Dor para ter relação, porque imagina, muitas dessas lesões estão embaixo do útero. Imagina o pênis batendo lá no fundo do útero e esses órgãos muitas vezes estão grudados. Então dá muita dor. Inchaço abdominal,
infertilidade. Então, hoje, 30% a 50% das mulheres com endometriose, principalmente as mais avançadas, que a gente chama um grau 3, um grau 4, tem história de infertilidade. Tá? E isso é importante também acalmar a paciente, porque ela vai ler. Então ela vem no seu consultório com dor. Ela não quer engravidar. E aí ela te pergunta sobre infertilidade, não é o caso dela. Ela não veio porque ela tem dificuldade e aí a gente descobriu a endometriose. Então é tranquilizar também, como eu falo assim, as pessoas elas não costumam ser positivas. Sempre quando ela vai comentar com a amiga ou com outra pessoa, a pessoa fala, eu tenho uma amiga que tirou meu útero, que tirou pedaço do intestino, que mexeu na bexiga. Não, tranquilidade, calma, estar com um profissional que realmente entenda, pesquise sobre o colega que tenha isso. E aí, assim, sintomas intestinais, né? Como eu falei, eu posso ter implante invadindo o intestino. Então, obstipação, sangramento ao evacuar, eu posso ter. Mesma coisa com a bexiga. Dor para urinar, sangramento ao urinar, dependendo do caso, invadindo a bexiga também, principalmente relacionados ao ciclo menstrual. E também é um caso de dor pélvica crônica. Essas mulheres nunca vêm com dor aguda. Endometriose não é uma coisa que, 2 meses atrás eu tive... Não. Então, são pessoas que vêm com a qualidade de vida alterada já há um bom tempo ou com uma história de infertilidade. Esses 2 alicerces é que vão te falar exatamente o tratamento e para onde que você vai. Isso aqui que eu estou percebendo, o calvário que muitas mulheres sofrem nesses 7 anos, muito, com queixa de sangue na urina, vem na cabeça pedra nos rins, infecção urinária. Muito. Então eu fico pensando isso e qual é a relação do sistema da parte emocional, psiquiátrica, na pessoa com endometriose? Muito, muito importante. Primeiro que assim, volto a dizer, a gente tem que tranquilizar, porque muitas delas, Curi, vêm destruídas. Elas vêm destruídas do ponto de vista emocional, porque ela ouviu que ela não vai engravidar. Ela ouviu que o tratamento para ela é a retirada de útero. Ela ouviu que ela está com uma doença que não tem cura, que tem controle. E isso é uma coisa importante para a gente falar. Porque normalmente a paciente ela acaba se vitimizando pelo sofrimento dela mesmo. Então a gente precisa tirar, desmistificar isso. Qual é a diferença de cura e controle? Nenhuma. Eu falo o seguinte, corrimento vaginal é cura ou é controle? Eu trato o corrimento, nunca mais ela vai ter? É controle. Nódulo na mama é cura ou é controle? Mioma uterino é cura ou é controle? Controle. Então não tem problema. Eu falo o seguinte, quando tem uma indicação cirúrgica, ela não foi operada porque ela tinha endometriose. Ela foi operada porque ela tinha repercussão da endometriose. É diferente. Há muitas das pacientes, hoje, através desses exames radiológicos, que me dá muito tranquilamente, eu acompanho clinicamente, não tem problema nenhum. É que nem aquele pequeno mioma, eu vou acompanhar, pequeno nódulo, eu vou acompanhar. Então, ter endometriose não é sinônimo de que eu estou carimbada, eu estou liquidada, eu não vou engravidar e eu vou ter qualidade de vida alterada para o resto da vida. Não é. A gente precisa desmistificar as situações. Não? Perfeito. E, doutor Marcos, com o que vocês contam hoje na hora de tratar, né, essas mulheres? Porque, assim, o que pode vir à cabeça é assim, se existe um implante, um foco de endometriose, né, esse implante no lugar errado, eu preciso retirá-lo. Né? Essa é a linha de raciocínio. O que vocês dispõem de tratamento hoje? Então, que eu estava falando do esqueleto, né? Então, ouvi, exame físico, radiológico. Poxa, em cima disso, eu tenho 2 linhas para seguir. Um tratamento clínico, ou um tratamento cirúrgico, ou nada impede que eu tente clínica primeiro, falhou a clínica, eu vou para a cirurgia, tá? Basicamente, gente, sempre uma mulher com endometriose, independente de qualquer coisa, ela tem que ter em mente o seguinte, não menstruar. Começa a valer uma regra para ela. Quanto mais menstruar, pior. Quanto menos menstruar, melhor. É assim. E outra, até para que fique bem tranquila essa situação, a mulher não precisa menstruar mesmo. Porque quando eu pergunto para a mulher por que ela menstrua,
Eu te digo o seguinte, 50% não responde, não sabe. Uhum. Fala que é para limpar. Não, a mulher menstrua por um único motivo. Porque ela não engravidou. E ela não quer engravidar. Ela não quer, ela não está tentando, ela não quer. Então, se ela só menstrua porque não teve a fecundação, por que ela precisa menstruar? Não precisa. Então, principalmente porque essas mulheres sofrem. Então, quanto menos menstruar, melhor. Aí, primeira linha de tratamento, Diogo. Anticoncepcional, qualquer, não existe predominância de um anticoncepcional sobre outro. Não existe na literatura. Eu não estou apto hoje a falar que, por exemplo, o dispositivo intrauterino hormonal é melhor do que o implante, que é melhor do que a marca A do anticoncepcional normal, se é só de progesterona, se é combinado, aquele que eu vou discutir com a paciente, né, escutá-la, saber qual é a preferência dela. Claro que eu sempre falo aquilo que seria o ideal, o melhor, para o tipo de vida dela, né, dentro do dia a dia dela. Mas anticoncepcionais. Para brecar o ciclo. Então, o anticoncepcional ele tem duas funções. Evitar progressão da doença. Eu vou estar acompanhando essa mulher a cada 6 meses, tá? Então, evitar progressão dessa doença e melhora dos sintomas. Não sumir a endometriose. Não tem medicação para sumir a endometriose, tá? Então, claro que eu tenho as medicações primeira linha, segunda linha, as mais complexas. Estimular a atividade física para essa mulher. Atividade física eu acho que é bom para tudo, né? Mas a endorfina é um dos nossos melhores anti-inflamatórios, então estimular isso é muito bom. Existe hoje conceito alimentar, então é muito comum encaminhar para uma nutricionista para falar exatamente alimentos mais inflamatórios, menos inflamatórios para essa paciente. Se precisar de acompanhamento emocional, se isso está mexendo com ela, e sozinha ela não está conseguindo lidar com isso, não tenho dúvida que vale a pena você falar para ela de um acompanhamento para ajudá-la. Não que é psicológico, hein? Porque elas acabam confundindo. Não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ter um suporte psicológico porque você está, assim, você está achando que isso, vamos junto, vamos todo mundo junto para gente, eu tô contigo, né? Vamos pegar os melhores profissionais para isso. Quando que eu indico a cirurgia? Aí são basicamente, 4 situações. Então, tentei tratamento clínico, não deu resultado. Então, falha tratamento clínico. Segundo, a mulher ela tá assintomática, mas eu tô acompanhando e eu tô vendo progressão dessa doença. Então, você vai discutir, poxa, olha, você está brecada, mas a tua doença está avançando, está comprometendo. E volto a dizer, através do ultrassom e da ressonância, a gente, tem condições suficientes para saber isso. Quarta situação, terceira situação, infertilidade. Quando eu julgo que eu melhorando toda essa reação inflamatória, vai melhorar a fertilidade dela. E eu consigo, porque não existe medicação para fertilidade. Existe medicação para eu induzir ovário e tal, mas não para eu tratar a infertilidade dela. Então a cirurgia passa a ser uma boa alternativa. E a quarta situação, situações especiais, invasão de intestino, invasão de bexiga, comprometimento de apêndice, porque a colega me dá que o apêndice está com, ela já ganhou na loteria. Poderia ter o apendicite já um mês antes. Então você não pode segurar. Poxa, comprometeu o apêndice, eu preciso já intervir nisso para estar melhorando. E diafragma, pulmão, se tiver repercussão, porque precisa tomar cuidado. Cada caso você precisa tomar cuidado entre a morbidade disso tudo, né? O que isso vai causar para essa paciente e o benefício que ela vai ter. E discutir muito com isso, porque a gente trabalha, a região pélvica é muito rica em vasos, em nervos, então a gente trabalha numa reação inflamatória muito grande. Hoje, lidar com a endometriose do ponto de vista cirúrgico é algo extremamente, sim, requer um conhecimento muito grande do ponto de vista cirúrgico, muito difícil alguém hoje querer operar uma endometriose se não é a área dele, porque são cirurgias bem complexas, na sua maioria das vezes. Uma coisa que é realidade no meu consultório, a gente vê muitas vezes, é o colega indicar, sabe o quê? Gestrinona
para mulher, falando que no fundo é para fins estéticos, mas falando, não, tô te indicando porque você tem um pouquinho de endometriose. Esse é aquele hormônio que... É um hormônio que nem tem mais nome comercial no Brasil. Não existe mais uma empresa que venda comercialmente, de forma industrializada, mas a Anvisa ainda permite a venda de gestrinona manipulada no Brasil, e até sob forma de implante hormonal subcutâneo. Enfim, gestrinona é tratamento de endometriose? Nossa, Cori, que polêmica agora. É sempre muito difícil nós falarmos sobre o uso da gestrinona, que muitos confundem usando um nome fictício de chip da beleza, né? Que, na verdade, tem nada de chip da beleza. Acho que o próprio laboratório que falou isso nem usa muito esse nome de chip da beleza, mas ele é muito conhecido, assim, principalmente do ponto de vista nacional em relação a isso. Mas é uma polêmica. Eu te falo o seguinte, sou formado em 1990, dirigi o ambulatório de endometriose da Faculdade de Medicina do ABC por 7 anos seguidos, e na época, então 90, eu estou te falando na década de 90 para 2000, a gente usava muito gestrinona. Ela tinha um nome comercial de dimetrose, e usava gestrinona como uma das alternativas de brecar mesmo o eixo do hipotálamo, ou seja, deixar essa pessoa sem menstruar. E os efeitos colaterais, ela é uma medicação muito androgênica, então ela pode ter os efeitos androgênicos, que é engrossamento da voz, muitas vezes, acne, crescimento de pelos exagerados, e ela não se mostrou, na ocasião, melhor do que aquilo que já tinha no mercado. Portanto, ela foi abandonada, ponto. Então, por, sei lá, 20 anos, nós não falamos mais nada aí de gestrinona. Eu acredito assim, é uma medicação que ela é usada, hoje muito manipulada, a Anvisa ela não tem uma medicação, né? A Anvisa não autoriza o uso dentro de uma regulação. O que eu posso te falar? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da qual você faz parte, ela pôs uma manifestação contrária. A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia pôs uma manifestação contrária. A Sociedade Brasileira de Endometriose, manifestação contrária. Então, assim, poxa, se nós estamos diante das sociedades falando para não se utilizar essa medicação, não importa, de forma alguma. Pode ser implante, pode ser... Eu acho que a gente tem mais a que seguir, né? Mesma coisa do que os anabolizantes e tudo mais. Existe sim, eu até acredito, sabe, Curi, que alguma coisa pontual, aquela mulher com uma dor refratária, que nada melhora, ela, sabe, sei lá, tá mal, ela não consegue ter vontade para fazer exercício. Você até poderia falar para ela, mas eu não costumo indicar algo que a literatura não está me dando, que ela é melhor do que aquilo que eu já tenho no mercado. E fora que o custo é muito grande. É um custo muito grande. Tá? Hoje, por exemplo, média aí para se implantar uma gestrinona, só para que o pessoal tenha ideia, a faixa de 7 mil, 8 mil reais por ano. E quem diria, o efeito colateral que foi um dos alguns preços a pagar, né? Opa, não só financeiros. Mas olha só que engraçado, na década de 90 o efeito colateral virou mote para uso nos anos 2020. Que coisa. E isso que você falou, Diogo, é importante. Nós não temos, na verdade, a sequência, porque a medicação ela pode ser boa agora para paciente, mas eu não sei daqui 5 anos como é que vai ter. Se tem repercussão ou não, se vai alterar alguma coisa ou não. Daqui 10 anos. Em medicina, quando a gente fala em repercussões, a gente está falando em repercussões a médio e longo prazo. Então, nós não temos muito isso. Eu particularmente, não tenho de forma convicta que isso seja um benefício para a minha paciente em cima das alternativas que eu possa ter e que a literatura me dá sustentação para isso, né? Doutor Marcos, em termos assim de inovação, tem o que avançou mais aí, né? Do ponto de vista cirúrgico, com técnicas, são medicações assim que estão no horizonte, que vão poder ajudar? O que melhorou, né?
com aval científico e o que pode vir aí para melhorar mais? Olha, o que eu te diria é que o tratamento clínico está muito parado para nós, né? Foi o que menos avançou disso tudo. Por isso que qualquer notícia de algo que possa ser benefício, tanto no diagnóstico como também em tratamento clínico, causa barulho, causa um barulho muito grande, né? Nós estamos diante de uma doença que tem um fundamento imunológico muito grande. A gente sabe disso. Por que umas desenvolvem uma endometriose mais agressiva e outras uma endometriose menos agressiva? Porque quando a gente fala em imunidade, a gente não fala em imunidade geral da paciente. Não é aquela paciente que chega e fala, nossa, eu tenho problemas imunológicos. Não, é uma imunidade local. O que se estuda muito é esses 10%, porque olha, todas as mulheres menstruam para dentro da... Mas, poxa, 90% é absorvido, não causa nada. 10%. Esses 10% dessas mulheres teria alguma alteração imunológica local. O que imunológico? O que estaria alterado? Eu sempre falo que quem descobrir ganha o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Mas é ligado à parte imunológica, é ligado à parte genética. A gente sabe que, por exemplo, mulheres, né, filhas de mulheres, de mães que tiverem endometriose, têm chances maiores de terem endometriose, irmãs que tiveram têm chance maior de terem endometriose. Então, assim, teria que ser algum remédio que mexesse um pouco também com essa parte imunológica, com essa parte genética, para estar nos ajudando. Então, avançamos muito pouco nisso. Existe um estudo sueco, se não me engano, que colocou que uma relação com o lactato, isso também tomou uma repercussão muito grande, porque quando existe destruição de células, o lactato destrói glicose, então a endometriose seria uma dessas que altera o lactato, e aí eles viram que pacientes com endometriose, onde eles pegaram a lesão, fizeram a laparoscopia, tinha essa alteração no lactato, mas entenda, coisas que ainda vêm para 30, 40 anos. Existem estudos sobre um RNA mensageiro, micro-RNAs, então entrando nessa parte imunológica, genética, mas ainda muito pouco a se avançar. Por outro lado, do ponto de vista cirúrgico, eu acredito que a gente avançou muito, né? O conhecimento da anatomia pélvica, o conceito de retirar a lesão mesmo, não cauterizar, o conceito de fazer de forma minimamente invasiva e com a entrada da robótica, porque a robótica ela dá movimentos precisos, sem tremer, movimentos 360 graus que a mão não faz. Então, parece ser também, eu particularmente faço vídeo laparoscopia e faço também por cirurgia robótica. O que determina isso também é se o hospital tem, se o hospital não tem, o custo disso, tudo a gente tem que levar em consideração. Mas, do ponto de vista cirúrgico, eu acredito que assim, nós avançamos demais nisso tudo. Bacana. Dr. Marcos, acho que para fechar aqui o nosso episódio sobre endometriose, quando a gente tem, né, uma condição que costuma ter diagnóstico tardio, não tem assim um exame de sangue que fala, olha, tem esse marcador que você tem endometriose, e não tem um remédio, né, super específico para isso, vira e mexe ficam surgindo aí na internet, né, soluções mágicas, né? Aí eu queria te perguntar, tem muita fake news e tem algum mito assim que o senhor julga que é importante a gente derrubar quando fala no tratamento da endometriose? Eu acho que assim... Essa é boa. Excelente pergunta. Ainda mais hoje o que nós temos eu digo assim, a rede social, ela aceita tudo, né? E posso te citar aqui algumas fake news. Primeiro, que quem tem endometriose não vai engravidar. Isso é completamente mito, né? Porque a sua grandíssima minoria não vai engravidar, mesmo que seja com a ajuda de um colega especializado nisso. Fake news de que soro milagroso, né? Algum tipo de soro, associações de medicação por soro da saúde, soro da dor. Não existe nenhum soro, né, no mercado, então não acreditem nisso. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem que pesquisar bastante sobre a experiência do colega
que está falando isso. Não se deixem levar por informações. Outra fake da endometriose que atividade física não é boa, né? Então as pessoas falam, olha, a cirurgia não cura, a cirurgia não vai resolver seu problema, só um tratamento clínico, porque para mim resolveu. Então as pessoas precisam entender que uma coisa é tratamento de sintoma, a outra coisa é a doença. Ela pode melhorar, dar dor, ficar ótima, mas a doença está lá. E se ela for de forma agressiva, grave, ela vai comprometendo cada vez mais. Então é isso, Diogo. Eu acho que são várias coisas, né, que a gente escuta hoje sobre manipulação de medicações, principalmente também na tua área, de que até isso estaria relacionado à melhora da endometriose em algum sentido. Então não se deixe levar por falsas informações. Sigam sociedades, eu acho que é importante. Por exemplo, a própria Sociedade Brasileira de Endometriose tem um Instagram e a gente coloca situações mesmo, estudos mais atualizados, informações mesmo com credibilidade que estão acontecendo no todo o meio científico, né, de hoje. Muito bom. Acho que é esclarecimento, né? A palavra-chave, Dr. Marcos. E o que hoje a gente fez aqui, graças ao Dr. Marcos Cherniakovski, foi esclarecer esse universo da endometriose. Muito obrigado, Dr. Marcos, por estar aqui em mais um programa com a gente e por tirar dúvidas, elucidar aí esse universo da endometriose. Muito obrigado mesmo. Imagina, Diogo, eu que agradeço a você, agradeço ao Cury, que prazer. Como é gostoso estar conversando com vocês. De verdade, eu ficaria aqui o dia inteiro, né, falando principalmente dessa doença que volto a dizer, a Veja faz com maestria, que é divulgar com credibilidade, principalmente todas essas doenças. Então, mais uma vez, eu que agradeço o convite, fico à disposição de vocês para quando precisar. Muito obrigado. O privilégio é nosso, Marcos, o privilégio é nosso mesmo, e nós vamos jogar aos 4 cantos essas informações de qualidade baseadas em evidência. Eu tenho certeza que você que está vendo e ouvindo a gente gostou desse episódio, portanto, compartilhe com a sua família, com seus amigos, afinal, informação salva vidas. Eu esperamos vocês no nosso próximo episódio do Olhar da Saúde Cast, em collab com Veja Saúde. Tchau, pessoal!